Seguindo aqui com a nossa série de termorregulação corporal. Então hoje nós vamos falar sobre hipotermia. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Bom, galera, a hipotermia nada mais é do que uma queda de temperatura, principalmente quando ela é abaixo de 35 graus, beleza? Nós temos um parâmetro de normalidade que fica entre 36 e 37. A nossa temperatura central ela é em torno de 37 graus, podem ter uma variação de 0,2 a 0,4. Isso aí é o hipotálamo que vai fazer essa mediação, beleza? E lembrando também que essa temperatura, gente, ela pode ter uma dissipação ou uma produção de calor, dependendo da situação. Então, se eu tiver casos de hipotermia, eu vou tentar produzir calor. Se eu tiver casos de hipertermia, eu vou tentar dissipar calor. Tá? Isso aí é muito evidenciado nas reações fisiológicas do corpo para tentar compensar essas situações. Muito bem, então a hipotermia ela pode ser classificada de 3 modalidades. Nós vamos ter a hipotermia leve, que vai de 35 a 32 graus. Nessa situação, o indivíduo ele tem, por exemplo, hipertensão, ele tem hiperreflexia, ou seja, ele tem situações corporais que vão ainda fazer com que o indivíduo lute contra essa hipotermia. A segunda hipotermia é a moderada. Nessa hipotermia você vai ter um grau de 32 a 30 graus. Ou seja, aí você já começa a ter problemas de hiporreflexia, problemas cardíacos, você começa relacionado ao ritmo cardíaco, você começa a ter instabilidade hemodinâmica, como hipotensão, tá? Você pode ter bradipneia, então começa a ter uma instabilidade no corpo. E quando essa temperatura cai abaixo de 30, ou seja, onde ele entra em hipotermia grave, aí sim ele começa a ter um quadro evolutivo muito grave, que pode evoluir para torpor, para coma, ele tem uma depressão respiratória também, e do sistema nervoso central, beleza? E também muitos problemas relacionados ao ritmo cardíaco, ok? Então essas são as 3 classificações. Mas eu quero chamar a atenção que a temperatura, gente, quando ela baixa muito, ela começa a alterar muitas reações químicas, né? Principalmente as que estão relacionadas a proteínas. Tá? Por exemplo, hemácias e plaquetas. Ou seja, essas duas reações são reações que vão, por exemplo, no caso de trauma, repercutir muito sobre o quadro do paciente. Que, por exemplo, a hemácia carrega oxigênio, tá? E as plaquetas fazem coagulação sanguínea. E é por isso que nós temos o que nós chamamos de tríade letal, quando você tem hipotermia, quando você tem coagulopatia e quando você tem acidose. Então são situações, são 3 situações que matam o indivíduo com muita facilidade. Inclusive, a hipotermia é uma das coisas que mais tem levado pessoas em pronto atendimento, no pré-hospitalar, porque às vezes a gente acha que a temperatura é algo simples e não é. Na realidade, o corpo precisa da temperatura para conseguir manter suas reações químicas vigentes, tá? Muito bem. E é interessante que o corpo humano ele precisa se adaptar, ele precisa ter uma termorregulação. E essa termorregulação, gente, quando se trata de hipotermia, ela vai variar, tá? Por exemplo, como que ela vai se adaptar? Fazendo vasoconstricção. Então, essa vasoconstricção faz com que você diminua sangue na periferia, tá? E diminua, consequentemente, dissipação de calor. Ao contrário da hipertermia, que lá na hipertermia você vai ter uma vasodilatação para concentrar mais sangue na superfície e dissipar mais calor. E aqui na hipotermia não. Ele pega, concentra o sangue mais central, diminui a irrigação para as extremidades, tá? Exatamente com o intuito de tentar reter a temperatura que ainda se tem, tá bom? Outra coisa importante é a termogênese. Essa termogênese vai tentar, é um mecanismo que se usa para tentar criar calor, que vai ser através, isso a termogênese é sem tremor, tá, gente? Ela vai ser através do sistema
de gorduras do corpo, de lipídico, né? Do sistema adiposo, né? Agora veio na mente aqui, tá? E do sistema do músculo esquelético. É interessante que esse músculo esquelético e esse sistema adiposo, ele é um mecanismo que as crianças e os RNs usam bastante. Então você vê que a criança não tem muito tremor. Então, com isso, ela termina consumindo muito oxigênio, beleza? E outra coisa importante também, gente, é sobre os tremores musculares, que é uma coisa que aparece, e isso já é um trabalho muscular, tá? Para tentar gerar calor. Então o indivíduo geralmente fica se tremendo para tentar produzir calor, essa movimentação que termina também aumentando o gasto energético. Nessa situação aí você tem um aumento do consumo de O2 de pelo menos 200 a 600%. Então é um consumo bastante considerável, não é isso? E outra coisa importante, gente, para a gente falar aqui, é que tem algumas situações que, no caso de medicações, que essa medicação não vai atuar adequadamente por conta da hipotermia, como por exemplo a lidocaína. Então esse anestésico não funciona nos quadros de hipotermia, tá bom? Então a conduta mais adequada para se fazer nesses casos de hipotermia é combater essa hipotermia. Isso vai desde tirar roupas molhadas, tirar a pessoa de um ambiente que está proporcionando aquele frio, né? Então é importante considerar também que pessoas do grupo de risco eles têm mais fatores que podem agravar essa hipotermia, como por exemplo pacientes diabéticos, alcoólatras, intoxicados por droga, moradores de rua, né, crianças, idosos e alguns outros a mais que são do grupo de risco para questões de hipotermia, beleza? Então, forte abraço e dê o joinha, o like se você gostou do vídeo e vamos compartilhar.